Olá, Guilherme Gouveia por aqui com mais uma dica construtiva para você. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre construção do seu terreno. Comprei meu terreno, posso fazer o que eu quiser? Se você tem essa dúvida, me acompanhe aí depois da vinheta. Antes de mais nada, eu vou pedir para você já curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus vídeos. Mas bora para o que interessa. Guilherme, comprei o meu terreno, posso construir o que eu quiser? E a resposta é claro que é não. Você não pode fazer de qualquer jeito, você não pode construir o que você bem entender ou da forma que você bem entender no seu terreno. Você precisa saber que tem algumas regras, tem algumas normas do município. E se é uma construção, por exemplo, dentro de uma associação, dentro de um condomínio fechado, geralmente essa associação também tem algumas regras que você precisa seguir. Eu sempre bato nessa tecla que você precisa respeitar as normas do município, as leis vigentes, tudo que o município impõe para você ali na construção. Por exemplo, se você compra um terreno em uma área comercial, você não pode construir uma residência. Já se você compra um terreno em uma área residencial, você não pode construir um comércio, erguer um imóvel ali para trabalhar nele. Agora, se for uma área mista, você pode tanto fazer um comércio quanto fazer uma residência. Se for uma área industrial, por exemplo, somente indústria e assim por diante. Então você precisa estar por dentro dessas normas para que você não compre um terreno esperando poder construir de alguma coisa e de repente aquilo não é permitido. Uma das formas de você se atentar a isso, antes de você comprar determinado terreno, é você verificar na prefeitura aquela área ou contratar um engenheiro, um arquiteto para estar te auxiliando nessa questão, para que você não compre, não passe despercebido aí alguma informação e você não acabe sendo lesado por isso, talvez por falta de informação. Mas vamos lá, suponhamos que você já tenha o seu terreno, você sabe que é uma área residencial, que você pode construir uma residência. Você pode fazer da maneira que você quer? Não, você não pode, você tem que respeitar recuos, recuo frontal, recuo lateral, recuo dos fundos. Na maioria dos casos, você não tem a necessidade de ter recuo no fundo, mas cada município impõe uma regra e você tem que se atentar a isso. Você tem uma altura máxima de construção, que a gente chama de gabarito, então você tem que respeitar esse gabarito também. Tem alguns outros coeficientes que você precisa respeitar também, como o coeficiente de aproveitamento do terreno, a taxa de ocupação do terreno. O coeficiente de aproveitamento, geralmente, ele é acima de 1, por exemplo, 1,3. Se o seu terreno tem 100 metros quadrados, você pode construir 1,3 vezes a área desse terreno, ou seja, 130 metros quadrados. Nesse caso, seria um sobrado. Já a taxa de ocupação, ela corresponde a um percentual menor que 1. Geralmente varia aí entre 55%, 65% até 70%, que é a área máxima projetada ali no seu terreno. Ah, Guilherme, o que isso quer dizer? O meu terreno ele tem 100 metros quadrados. Se o meu coeficiente de aproveitamento for 65, quer dizer que a área projetada da minha construção no solo ali, imagina que você está vendo de cima a sua construção. Essa área projetada não pode ultrapassar 65 metros quadrados. Em cima de um terreno de 100 metros quadrados com coeficiente de aproveitamento de 65%. Agora, se você faz um sobrado de 130 metros quadrados, que tem 65 metros quadrados embaixo, mais 65 metros quadrados em cima, e ele é exatamente ali um retângulo, imagina um caixote, um retângulo, 65 embaixo, 65 em cima, não muda a posição do piso superior, você pode construir, porque nesse caso a gente está falando de taxa de ocupação e não de coeficiente de aproveitamento. Agora, se você comprou um terreno dentro de uma associação, de um condomínio, você precisa se atentar às regras do condomínio também. Todos os condomínios, eles têm, pelo menos a maioria deles, tem ali as normas internas, além das normas do município que você precisa seguir. Como assim? Vou dar um exemplo que aconteceu no ano passado em um condomínio de alto padrão, numa associação de alto padrão aqui em São José dos Campos. Meu cliente, ele comprou um terreno de esquina, um terreno muito grande de esquina. A associação impunha, era a norma interna da associação, que terrenos de esquina, a pessoa que vai construir tem que fazer 2 fachadas, ou seja, você tem uma rua nessa lateral e uma rua aqui. A casa tem que ter 2 fachadas, para quem estiver passando em determinada rua, olhar a fachada da sua casa. Uma outra coisa que a associação colocava é que casas de esquina, o recuo frontal de 5 metros teria que ser nas 2 ruas.
E aí você tem uma perda muito grande no seu terreno, como aconteceu com essa pessoa, com esse cliente. Ele teve uma perda de 5 metros em um lado e uma perda de 5 metros em outro lado. E como é um terreno aberto, porque a gente está falando de um condomínio de alto padrão, não tem muro nas casas, é tudo aberto. Não dava nem para fazer uma piscina na frente ali para aproveitar esse recuo, porque senão ficaria uma piscina aberta para a rua. Fim de semana que ele está com a família se banhando ali, fica realmente complicado e inviável fazer uma dessa forma. Ele acabou perdendo muito terreno, ficou simplesmente um jardim de um lado, do outro lado um jardim com entrada da garagem e entrada da casa. Então acabou perdendo muito terreno. E isso, infelizmente, era uma das regras da associação. E nesse ano mudou. No início de ano agora a gente teve a assembleia, onde todos os moradores votaram e teve uma mudança nas normas. E esse recuo, que era de 5 metros nas duas laterais, agora virou o recuo de 5 metros em uma única lateral. A outra pode ser somente 2 metros. E aí deu problema, deu bafafá. Esse cliente ficou indignado porque a casa dele já está pronta. Quem já está construindo nas regras antigas, por exemplo, que já fez baldrame, que já fez tudo, acabou perdendo terreno, perdendo espaço no terreno. E as pessoas que estão comprando e começando a construir agora, já pode construir nas novas regras da associação. Então a gente tem que se atentar a isso. Uma outra situação também dentro de um condomínio de alto padrão é que a aprovação do projeto, ou seja, desenvolvi um projeto que atende os meus clientes, atende toda a necessidade dele, está dentro das regras do município e está dentro das regras da associação. Esse projeto geralmente ele passa pelo engenheiro da associação, que tem um engenheiro por dentro que aprova o projeto, layout e tal. Em alguns casos passa também pelo presidente da associação e ambos têm que aprovar esse projeto. Nesse caso em específico, eles não gostaram do estilo que a cliente quer construir a casa. É um condomínio de alto padrão, a pessoa comprou um terreno dentro da associação e ela quer construir uma casa. E o engenheiro simplesmente falou que ele não considera aquele layout, o estilo da construção que ela quer fazer, um estilo de alto padrão e que aquilo vai danificar a visão que as pessoas têm do condomínio e acaba ficando um pouco complicado. Então, mesmo dentro de associação, dentro de um condomínio fechado, você ainda tem esses impasses, você pode ter esses impasses, porque tem regras, você simplesmente não pode construir da maneira que você quer. Caso você esteja comprando um terreno para construir em área aberta, em bairro aberto, sempre consulte um engenheiro, consulte um arquiteto, para ele te dar esse auxílio, para ele te dar essas informações do que você pode construir, de que forma você pode construir. Nesses casos em bairro aberto, você não precisa seguir um layout como é dentro de uma associação, dentro de um condomínio fechado. Agora, se o seu terreno é em um condomínio fechado, você tem que saber, você tem que ter essa ciência de que ainda tem as regras do condomínio para que você siga. Não necessariamente precisa ser um condomínio de alto padrão. Nós temos exemplos de condomínios verticais, prédios residenciais, onde as pessoas de repente querem fazer uma reforma na sacada, quer colocar vidro na sacada, quer trocar a cor daquelas telas de segurança e muitas vezes não pode, porque são regras internas do condomínio. Então, mesmo dentro de condomínios já prontos, de prédios, de apartamentos, você não pode simplesmente fazer da maneira que você bem entende. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui e compartilha com um amigo para ele também ter essa ciência. Valeu!